3 de outubro de 2024. Nesta quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória dos santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, e Mateus Moreira e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira, meditarmos a palavra de Deus e também hoje a vida desses santos que entregaram sua vida pelo nome de Jesus para que o Evangelho pudesse frutificar, produzir frutos em terra de Santa Cruz, no Brasil. Hoje nós celebramos os 30 primeiros mártires que derramaram seu sangue em terras brasileiras. Olha só. Meus queridos, isso aconteceu lá no estado do Rio Grande do Norte. A evangelização do Rio Grande do Norte, lá, que é um estado da área nordeste do Brasil, ela começou desde as primícias do descobrimento, no ano de 1597. Então, os portugueses, os sacerdotes portugueses, os jesuítas, aqueles que vieram junto com a comissão que descobriu o Brasil, eles começaram a evangelização, iniciaram com a catequese dos índios, a formação das primeiras comunidades cristãs, esses missionários jesuítas que em grande parte eram portugueses. Mas, na década seguinte, houve o desembarque naquelas mesmas terras de missionários franceses e holandeses, a maioria deles de religião protestante, calvinistas, E esses franceses e holandeses, desembarcando naquele território, eles queriam possuir aquelas terras, mas lá já estavam evangelizando aqueles que vieram primeiro, os portugueses. Por isso, eles vieram para o Brasil com o intuito de expulsar os portugueses daqueles lugares colonizados. No ano de 1630, os holandeses, infelizmente, conseguiram seus objetivos, estabelecendo-se na região nordeste do Brasil. E, como acabei de dizer, eles eram de confissão calvinista. A princípio, eles começaram de maneira pacífica, vamos chamar assim, um conflito de maneira pacífica, devido à restrição da liberdade, do culto aos católicos. Então, os calvinistas proibiram o culto católico naquele território em que eles chegaram, Só que depois, com essa questão dos portugueses que já estavam evangelizando, eles passaram a perseguir aqueles que professavam a fé católica. Olha só, tudo isso nós vivemos e às vezes não sabemos, Uma luta entre próprios cristãos, é uma vergonha, minha gente. Hoje, quantos séculos depois, hoje nós analisando, nós refletindo esse acontecido histórico, nós percebemos o quanto escandaliza as antipatias, as rixas, as competições entre os cristãos, Olha, calvinistas matando católicos. Para quê? Por liderar territórios, possuir territórios, Um extremo contra-testemunho, E o que acontece? Em 2 levas foram mortos esses 30 mártires que hoje nós celebramos. O primeiro acontecimento os dois deram-se no mesmo ano, Foi o ano de 1645. A primeira leva de mártires, de pessoas assassinadas, católicos assassinados, aconteceu numa cidade lá do Rio Grande do Norte que se chama Cunhaú. Estava um padre, que é esse que é mencionado no título da liturgia de hoje, o padre André de Soveral, estava celebrando num domingo, no dia 16 de julho de 1645, um domingo, o padre André de Soveral celebrando missa, os seus fiéis ali na igreja. De repente, uma comissão calvinista entra na igreja, uns bandidos, uns assassinos,
entraram na igreja, trancaram a porta e começaram a matar todas as pessoas que estavam dentro da igreja celebrando a missa. Olha só, todos eles morreram. Conta-se que o padre André de Soveral, que também foi morto, né, para consolar aqueles que estavam sendo mortos primeiro, ele foi falando palavras da Escritura, né, de doar a vida, ele foi consolando aquelas pessoas que estavam sendo martirizadas. É claro que os calvinistas, eles não mataram de uma vez, eles torturaram primeiro. Uma série de torturas. O que acontece? No dia 3 de outubro do mesmo ano, 1645, né, cerca de 3 meses depois somente, numa outra cidade chamada Uruaçu, aconteceu o segundo momento de martírio, a segunda leva de mártires. Né? No dia 3 de outubro desse mesmo ano, o padre Ambrósio Francisco, né, e outros leigos também estavam celebrando a missa. Dentre os leigos que estavam lá, destaca-se esse também que é mencionado no título da liturgia, esse tal Mateus Moreira. Né? Esse São Mateus Moreira se tornou, para a igreja, aqui no Brasil, o padroeiro dos ministros extraordinários da comunhão. Por quê? Quando esses bandidos calvinistas entram para fazer o mesmo que fizeram 3 meses antes, lá em Cunhaú, né? Quando eles entram lá nessa cidade de Uruaçu para fazer a mesma coisa, as pessoas que estavam ali já sabiam o que tinha acontecido 3 meses antes, então eles fugiram. Só que os calvinistas foram atrás e foram matando um por um. Olha só. E aí conta-se que este leigo, né, é claro que também esse padre da cidade de Uruaçu, Ambrósio Francisco, foi morto também. E conta-se que esse leigo, Mateus Moreira, o calvinista algoz, abriu-lhe o peito e martirizou, arrancando dele o coração. Olha só, imagine uma pessoa que quer te matar, te prende, te detém, né? Prende suas mãos e começa a cortar o seu peito, você vivo. Foi o que fizeram com ele, esse Mateus Moreira. E começaram a arrancar, abriram o peito, deixaram aberto como se fosse um médico fazendo cirurgia. E a hora que tiveram contato com os órgãos internos, arrancaram dele o coração, ele vivo. Né? Conta-se que... Nossa, só de falar isso para vocês já me arrepia, né, gente? Já me arrepia. Sabe por que me arrepia? Vou abrir um parênteses aqui. Porque a gente perde missa para ir em churrasco, porque a gente vai pra praia e não quer procurar a igreja. Vai gastar a gente vai perder 1 hora da nossa praia, né? Eu vou pra praia e não quero perder nem 1 minuto. E na missa vai atrapalhar. A gente que é católico, se diz católico, a gente perde missa. A gente não vai na Capela do Santíssimo rezar. A gente não faz as orações da gente, as orações diárias. Né? E quando vai na missa, dorme, fica divagando o pensamento. Está preocupado com a pizza depois da missa. Cara, esse santo, este leigo como vocês que estão me escutando, mataram ele abrindo-lhe o peito. E sabe por que mataram ele? Porque ele estava na missa e porque ele era católico. E ele enfrentou o martírio. Ele podia negar o nome de Jesus. Eu não sou católico, não. Eu não estava lá, não. Não sou católico, não. Nós abandonamos Jesus por qualquer coisa. E aí você pega, até arrepia esse testemunho desses... Mais do que os sacerdotes, que também foram martirizados, né? Mas o testemunho desse santo, Mateus Moreira, né? Esse Mateus Moreira, que foram abrindo o peito dele. Nossa! E diz que, fecha parênteses, diz que quando foram arrancando o coração dele, ele ainda estava vivo. Diz que ele mencionou uma frase parecida com essa: louvado seja o Santíssimo Sacramento, o amor da minha vida. Olha, minha gente,
É ou não é para nós ficarmos com vergonha pelas vezes que nós levamos a vida de fé, a vida do sacramental, a nossa vida eucarística, levando nas coxas, entre aspas? O cara perdeu o coração. É claro que acho que eu não sou médico, eu não entendo muito essas coisas, mas depois que arranca um coração, acho que a pessoa morre imediatamente, né? Mas conforme foram abrindo o peito dele, ele foi professando a fé na Santíssima Eucaristia. Tal como Jesus, que foi já morto, né? Dilacerado, foi perfurado pela lança. E ali se originou a sacramentalidade da Igreja Católica, os sacramentos. Esse Santo Mateus Moreira, também foi perfurado e o seu coração foi arrancado para que também a Igreja Católica no Rio Grande do Norte pudesse florescer e dar frutos. Olha só, um exemplo, eu não sei vocês, né? Mas imagine você, alguém te prender suas mãos e ir abrindo seu peito assim, né? Sangue frio que a gente fala, sangue frio. Vai apertando, vai rasgando com as unhas até ir abrindo a pele, ir abrindo a carne. A hora que já está abrindo a carne, vai chegando nos órgãos e você vai professando a fé. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Será que a gente conseguiria se manter em Jesus como esse santo? Nós que levamos às vezes a vida tão relaxada, a vida espiritual. Por isso que hoje eu falo para você, não sei quem está me escutando, né? Se você está meio capengando na vida de fé, começa a seguir as coisas certas. Olha a vida desses santos. Foram mortos pela fé católica, né? Hoje a gente vive num relativismo, tantos leigos falando bobagem, sabe? Levando a vida como se... tanto fez a religião pode ser qualquer uma. E tem pastores da igreja falando isso, né? Tanto faz a religião, tanto faz qual religião for. Olha, eles morreram por ser católicos, gente. Alguém vai questionar o testemunho desses mártires? Porque se a gente disser assim, tanto faz a religião, né? Tanto faz a fé que professa, importante é aquela frase, né? Importante é crer em alguma coisa. Se a gente concorda com esse tipo de frase, com esse tipo de ideia, no fundo nós estamos chamando esses mártires de tontos. Morreram à toa. Porque eles morreram pela fé na Eucaristia, porque estavam celebrando a missa, e eles morreram por serem católicos. Foram assassinados por protestantes calvinistas. Vocês conseguem perceber que a exigência do Evangelho, ela vai nos apertando, né? Vai chegar um momento, nós vivemos já numa época bastante complicada, mas nós não vamos pegar o pior. O pior, nossos filhos, netos, né? Bisnetos, essa turminha que vem depois vai pegar a provação da fé. E se nós aqui, que somos seus antecessores, né? Se nós não começarmos a viver já o Evangelho de maneira séria, vocês acham que a nossa posteridade vai dar a vida pelo Evangelho, como esses santos deram? Todo mundo vai negar Jesus, minha gente. E aí está em jogo a questão da salvação eterna, né? Então a coisa é séria, um testemunho belíssimo desses santos. E hoje eu quero parabenizar todos os ministros extraordinários da comunhão eucarística, né? Os leigos que pela falta de sacerdotes, ou pela escassez, ou pela quantidade pequena de sacerdotes, acabam exercendo o ministério sacerdotal, porque entregar o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo para alguém não é função laical, é função dos sacerdotes e diáconos, dos ministros ordenados, né? E às vezes, inclusive, às vezes a gente vê em algumas missas, né? O padre que está presidindo, ele deve entregar comunhão. Tem padre que comunga e distribui para as âmbulas, para os ministros distribuírem. Está errado. É missão do padre. E eu já vi ministro bravo porque o padre, né,
porque o padre foi distribuir comunhão. Aí o padre pegou meu lugar. Umas coisas absurdas, sabe, gente? Ministro extraordinário da comunhão, o próprio nome diz, é extraordinário. Você está fazendo a função do padre. Se o padre vai fazer, você cai fora, filho. É função do padre distribuir comunhão. Eu vejo aqui na minha paróquia, eu distribuo comunhão para a equipe litúrgica. Para a equipe litúrgica, o excesso de missas, às vezes o intervalo pequeno de uma missa na outra, não dá tempo do padre de ajudar na distribuição da comunhão para toda a assembleia, e depois tem que purificar os vasos ainda. Então eu distribuo para toda a equipe litúrgica, estou falando o meu testemunho aqui na minha paróquia, né? E aí eu entrego as âmbaras para os ministros e distribuo para os fiéis da assembleia, mas eu distribuo para a equipe litúrgica, eu tenho que distribuir, porque é função minha. Né? E depois eu vou purificar o vaso para poder dar uma adiantada no tempo da celebração. Mas, por exemplo, quando eu estou concelebrando missa, tem um padre presidindo e eu vou concelebrar, eu nem pergunto para quem está escalado de ministro, eu pego a âmbula e vou distribuir comunhão, porque é função do padre. Né? Eu só não distribuo para a assembleia quando eu estou presidindo, porque eu tenho que purificar os vasos no altar, para ganhar tempo. Entendeu? Então, hoje, nós parabenizamos todos os ministros extraordinários da comunhão. Olha, minha gente, e nós vemos ministros da comunhão que não se confessam, ministros da comunhão que trabalham e não são dizimistas, ministro extraordinário da comunhão que perdem missas de domingo, e no domingo seguinte está lá o bonito comungando e entregando o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus para a Assembleia. Ministros da comunhão, preste bem atenção se você é ministro da comunhão. Aliás, se você está me escutando e conhece algum ministro, manda essa mensagem e diz a ele, olha, o padre Diego tem um recado para você. Ministro extraordinário da comunhão. Depois do sacerdote, na vivência paroquial, é claro, né, o sacerdote, o diácono, também se tiver seminarista, depois dessa turminha aí, você é a pessoa sobre a qual recai a maior exigência da vida evangélica. Né? Você não pode, ministro da comunhão, se a gente olhar o pontifical romano, a igreja não tem rito para nenhum outro ministério, mas para ministro extraordinário da comunhão tem. Olha só a responsabilidade, é um encargo, é um ofício sério. Você está levando a sério? Você tem se confessado regularmente? Você tem participado das missas nos domingos e festas de guarda? Não pode faltar da missa o ministro da comunhão, minha gente. O ministro da comunhão não pode, por exemplo, se submeter a algumas práticas que escandalizam. Nossa, aquele é ministro da igreja, sabe esse tipo de situação? O ministro da comunhão não pode ser causa de contenda, de divisões dentro da própria comunidade. O ministro da comunhão tem que ser uma pessoa. Eu não estou dizendo que é para tirar a imagem de Nossa Senhora e pôr o ministro da comunhão lá. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que se resguardar, a gente tem que manifestar um pouco de vivência, pelo menos um pouco de vivência evangélica. Então, ministro da comunhão, eu não sei como você está na prática do evangelho, na vivência das responsabilidades que você assumiu diante da igreja quando você foi investido. Mas se você está cambaleando na fé, pode voltar, vamos lá, gente, recomeçar. E se você é candidato a ser ministro e você não tem uma caminhada sólida, pense bem antes de ser. Não vai assumir esse ministério somente para ficar bonito lá na frente, pôr veste branca e todo mundo vê e depois você não leva a sério. Sabe? Também é outra coisa, minha gente. Desculpa perder esse tempo para meditar um pouco. Isso que nós meditamos hoje, a vida desse que é o padroeiro dos ministros, né? Outra coisa. Muito ministro sendo investido e depois só quer ficar servindo na missa. Só que no rito da sua investidura está dizendo lá que você está sendo investido para levar o viático, ou seja, levar comunhão para aqueles que estão agonizando. Claro que isso é um pouco mais raro, né? Mas também está escrito lá, além de você servir na Santa Missa, nas atividades pastorais da paróquia, que você também tem a incumbência de levar comunhão para os doentes. Aí nós investimos 100 ministros e só 3 se colocam à disposição para levar comunhão para o doente.
Está errado, você assumiu, está no rito lá, você assumiu essa incumbência. Né? Não pode durante a semana, vai de fim de semana. Ou você trabalha muito, aí tudo bem. Mas é impossível desse exemplo que eu dei, de 100 ministros investidos, só 3 pode. Tem alguma coisa errada. Por quê? As pessoas estão somente servindo para aparecer, porque o serviço dos enfermos que não aparece muito, as pessoas não querem. Tem alguma coisa errada, você está servindo para quê? É igual o padre, né, minha gente? Né? Celebrar a missa, pôr o paramento bonito, alguns têm até paramentos caríssimos, aí vai bonito, prega bonito. Vai ver se atende confissão, se visita os enfermos, trabalhos que ninguém vê. Aí é outra coisa. Queridos, vamos meditar a leitura de hoje brevemente, o tempo discorreu, e hoje nós vamos meditar a leitura proposta para esse dia do livro do Jó, capítulo 19, versículos do 21 ao 27. Disse Jó: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me persegues como Deus e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, não temos muito tempo, mas só para não deixar passar o texto de hoje, o mesmo sentimento do Jó que ontem nos falava, né? Ontem o texto foi omitido devido à memória dos santos anjos, mas é o mesmo sentimento do texto que foi omitido. Jó, ele está padecendo uma grande provação, um teste, né, da sua fé, e ele manifesta os seus sentimentos. Meus queridos, uma coisa importante para a gente levar para a leitura de hoje, né? Assumir a cruz e carregá-la e permanecer em Deus não quer dizer que você não vai sentir dor, que você não vai sentir cansaço, que você não vai chorar, que você não vai questionar a situação da sua vida. Porque Jó faz isso. Jó é o retrato da nossa humanidade. Isso acontece. Virão dias que você vai ficar triste, sim, acontece. Virão dias que você vai ficar cansado, sim. Virão dias que vai vir vontade de desistir, sim. Jó viveu isso na carne dele. As enfermidades, as perdas dos seus filhos, as perdas dos seus bens, a enfermidade que o consumia. Ele viveu isso. Mas ele tinha a certeza de que que o encontro dele com Deus estava marcado. Ele não ficaria esquecido. Isso faz todo sentido. Todo sentido. Na sua vida também. Palavra bonita de hoje. A mesma experiência. Que nós vivamos a mesma experiência de Jó. Quando tivermos de chorar, choremos. Quando tivermos de nos desesperar, desesperemos. Quando tivermos de nos cansar, que nós nos cansemos. Porque somos humanos. Mas não percamos da nossa consciência e do nosso coração essa certeza. Deus, o nosso encontro com Deus está marcado. Nós não estamos sozinhos e não estamos abandonados por Ele. Tenhamos essa certeza. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.